Ça va, on arrive. Deixa eu ver aqui o link da... Só ver o link aqui do material para quem quiser abrir aqui. Só um pouquinho, quando o pessoal vai chegando aí. Copiar o link. Conversei. A gente era... Nós éramos 11, eu acho, 14. Não precisa abrir, mas é só quem quiser abrir junto aí. Eu vou projetar aqui, eu vou partilhar a tela. Deixa a Jéssica, Daniel. Coitada. Vocês estão bem participativos hoje, tô gostando. Está mais dinâmico. Jéssica, tu é de Fortaleza também? Fala o macho. Cadê nossas perguntinhas? Deu? Tá todo mundo aqui de volta? 11, acho que ainda falta 3. Ah, vocês estudam juntos, não sabia. Também é professora? Eu sei que o Daniel é professor. Ok, tu le mandará. Ainda falta um pessoal. Acho que era o 14, né? Ah, legal. Massa, massa. E tu é professor? Tu tinha que saber também, Daniel. Tinha que saber tudo. Deu? Tá todo mundo aqui? Acho que tinha mais gente, não sei. Ah, muito chique. Chique essas pessoas. Très bien, très bien. On continue? Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. A gente vai ver aquela imagenzinha ali da janela. Opa, tem que partilhar aqui. Ah, então Jéssica ficou boa cozinheira e não fez os desafios da comida francesa. Estou vendo, estou vendo. Ai, ai, ai. Vai levar nota baixa. Deixa eu ver aqui a conversa. Vocês estão vendo aí a janela? Dá pra ver os dois? Não consigo diminuir agora. Aqui. Deixa a Jéssica em paz, Daniel. Então tá, vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela? Dá pra ver? Talvez eu diminua um pouquinho isso aqui pra ver melhor esse. Pronto, então a primeira parte são três partes. Tá? A primeira, a questão de verdadeiro ou falso, que é essa coluna aqui, tá? São perguntas em relação aos parentescos, né? Coisa para revisar o que a gente viu hoje. Então, 10 minutos dá para fazer? Nada. Então, aqui é só responder verdadeiro ou falso, tá? Vamos ver se dá para fazer os outros hoje, mas não sei. Enfim. Então, eu vou fazer a pergunta e vocês vão dizer verdadeiro ou falso e tentar ver por que é verdadeiro ou falso, tá? Por que seria falso, tá bom? Então, vamos lá. E eu vou dar a resposta, né? La sœur de Julien s'appelle Dorothée. La sœur de Julien s'appelle Dorothée. Vrai ou faux? C'est vrai. Okay. Le frère de Gabriel s'appelle Paul. Le frère de Gabriel s'appelle Paul. C'est vrai. Okay. Le fils de Clément s'appelle Nathalie. Ai, meu Deus. Le fils de Clément s'appelle Nathalie. C'est faux. Faux. Comme ça.
Parce que le fils de Clément s'appelle Jacques. La fille de Clément s'appelle Nathalie. D'accord? C'est la fille de Clément qui s'appelle Nathalie. Ok? Nathalie, não vou botar aqui, porque senão vai ficar bagunçado. Pronto, enfim. Então, Noémie est la grande-mère de Julie. Noémie est la grande-mère de Julie. Vrai ou faux? Noémie est la grande-mère de Julie. Non, c'est faux. Elle est la belle-mère. Mère. Noémie est la belle-mère de Julie. Ok. Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado aqui para conseguir a resposta. Okay. Mélanie est la belle-mère de Nathalie. Mélanie est la belle-mère de Nathalie. Mélanie et Nathalie. Oui, c'est vrai. O segundo seria faux. Le frère de Gabriel s'appelle Paul. O segundo não seria faux. Não, aqui temos o Gabriel, né? Gabriel et Paul é son frère. É o irmão do Gabriel. Paul est frère de Gabriel. Compris? D'accord? A gente está vendo o desses dois, né? Eles são frères. Delphine é a sœur de Gabriel e Paul é o frère de Gabriel. Frère, então, é irmão, tá? Irmão. Ok? Tudo bem com os outros? Se tiverem uma questão, vão dizendo. Então, Mélanie est la belle-mère de Nathalie. Mélanie est la belle-mère de Nathalie. Oui, c'est vrai. Julien est le frère de Jérôme. Julien est le frère de Jérôme. Non, c'est faux. C'est le cousin. Okay. Gabriel est le père de Julien. Gabriel est le père de Julien. Oui, c'est vrai. Julien est le cousin de Jérôme. Julien est le cousin de Jérôme. Oui, c'est vrai. On a vu tout à l'heure. A gente viu antes, né? Dorothée est la cousine de Jérôme. Dorothée, la cousine de Jérôme. Oui, c'est vrai. Ok, ça va? Germaine est la sœur de Julien. Germaine est la sœur de Julien. Non, c'est faux. Germaine est la cousine. 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 Cuisine et cousine. Allez. Jacques est l'oncle de Dorothée. Jacques est l'oncle de Dorothée. Oui, c'est vrai. Jacques est le père de Julien. Jacques est le père de Julien. Non, c'est faux. L'oncle. Il est l'oncle de Julien. Oncle. D'accord? Il est l'oncle de Julien. Pas le père. Gabriel est le grand-père de Dorothée. Je peux tourner ici. Gabriel est le grand-père de Dorothée. Non, c'est faux. Attends. Ouais, c'est faux parce qu'il est le père. D'accord? Charles est la grande-mère de Dorothée. Charles est la grande-mère de Dorothée. Non, c'est faux. Il est le grand-père. Grand-père de Dorothée, pas la grande-mère. D'accord? Aqui não dá pra ver muito. Vou botar aqui. Também não fica bom.
Peraí, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ah, aqui tá. Lá, estávamos aqui. Gabriel et Nathalie sont les grands-parents de Julien et Dorothée. Gabriel et Nathalie sont les grands-parents de Julien et Dorothée. Non, c'est faux. Ils sont les parents. Parents tout simplement. Okay. Delphine est l'oncle de Jérôme. Delphine est l'oncle de Jérôme. Delphine é l'oncle de Jérôme. Não, eles não têm nenhum lien. Ok. Delphine est la tante de Germaine. Também não. Faux. Paul est la tante de Julien. Paul est la tante de Julien. Vrai ou faux? C'est faux. Non, faux. Il est l'oncle. D'accord? Paul est l'oncle de Jérôme. Está repetido, não? Não. Paul est l'oncle de Jérôme. Também não. Faux. Noémie est la mère de Jacques. Noémie est la mère de Jacques. Noémie est la mère de Jacques. Oui, c'est vrai. Noémie est l'épouse. Noémie est l'épouse de Clément. Noémie est l'épouse de Clément. Oui, c'est vrai. Mélanie est la mère de Nathalie. Mélanie est la mère de Nathalie. C'est faux. Elle est la belle-mère. D'accord. Charles est le père. Il faut tout ça. Charles est le père de Gabriel. Charles est le père de Gabriel. Oui, c'est vrai. Charles est le grand-père de Dorothée. Ici, noté. Charles est le grand-père de Dorothée. Charles et Dorothée. Oui, c'est vrai. Nathalie est la sœur de Jacques. Nathalie est la sœur de Jacques. Oui, c'est vrai. Gabriel est le frère de Paul. Gabriel est le frère de Paul. Oui, c'est vrai. Ah, sim, só fazendo. Le frère de Gabriel s'appelle Paul. Verbe s'appeler. Mélanie est la tante de Julien. Mélanie est la tante de Julien. Non, c'est faux. C'est la grand-mère. Grande-mère de Julien. D'accord? Bom, esses aqui então a gente deixa para a próxima aula. Os exercícios do verbo s'appeler. D'accord? Des questions pour l'instant? Des questions? Até aqui, tudo bem? Estamos bem? Estamos bem? Então, bom, já são 8 horas. Podemos encerrar. Até a próxima aula. Boa semana. Merci à vous. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar também, esteja à vontade. Se quiserem partilhar também lá no chat, coisinhas igual o Daniel fez. Merci à vous. Très bonne semaine. Et à mercredi prochain. Merci. Merci beaucoup. Luísa, Oi, acento tem regra? O quê? Acento tem regra? É a pronúncia, na verdade, né? Você tá vendo minha tela ainda? Não, né? Não parei de partilhar. Tô sim. Deixa eu te mostrar aqui. Então, peraí, por exemplo, na verdade vai depender do como é que é a pronúncia, né? Por exemplo, tem... Deixa eu ver aqui, onde é que eu posso escrever? Aqui.
No francês, geralmente, o que leva acento geralmente é o E, o A e o U. São geralmente os que levam acento, né? O E a gente tem o E assim, tem o E assim, o E assim e algumas coisas assim, o E assim, tá? Então esse aqui, por exemplo, épouse, esse é um som de épouse, épouse. É um E assim, igual o nosso E, né? Épouse. Então o acento é para dizer qual é a entonação, né? Qual é como é que se diz, como é que é o som da letra, né? No caso do E. Entendi. Esse é o E grave, esse é aigu, por exemplo, no caso da belle-mère, mère, né, no caso, mère, então fica um R, um E, né? Não seria o nosso agudo, é o contrário dele, né? Então, épouse, mère, o que tem, deixa eu ver, com esse, agora, com acento circunflexo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, agora não vai me vir nada. Mas eu digo, o acento Tem o circunflexo, penetre escrito ali, ó. fenêtre, isso, boa, isso, fenêtre. Opa, é um fenêtre, é um épouse, mère, fenêtre. É um acento diferente, entendeu? E esse aqui, geralmente, esse é com 2 pontinhos, né? São geralmente para são palavras estrangeiras, por exemplo, alemãs ou suíças, que meio que se misturaram com o francês. Esse aqui não é muito comum de usar, mas e depende da palavra, vai depender da palavra, né, para saber o som. Mas o que importa daí é saber esses aqui que são os mais usados. Então, o acento agudo seria épouse, esse som, né, épouse, porque lembra que quando a gente falou só o E sozinho tem som de E, tá? E. Então, o E agudo seria E, é um E mais aberto, né? Épouse. Mère, o acento aigu, então é um E bem aberto, né? Um E, mère. Fenêtre, né? Fenêtre. Tá? É um E um pouquinho mais francês. Francês não é bom. Fenêtre. Entendi. Fenêtre. É um E. É parecido com o nosso, né? Fenêtre. D'accord? Fenêtre. Esse aqui do A é para fazer diferença com o A do avoir. Tu, il a, né? Quando não é o A do il a, do verbo avoir, ele tem, né? Então sempre se usa o A. Essa é a regra geral. Quando je vais à l'école, por exemplo, je vais à l'école. École, école, épouse, école. D'accord? Então, je vais à l'école, a gente, no A, quando é acentuado no A, usa-se o acento grave, agudo, desculpa, aigu, accent aigu, para fazer a distinção do verbo do A sem ser preposição, né? Então, o A sempre sem acento é o verbo avoir, sempre. Ok? Com acento, então, é a preposição de indicar lugar ou caminho, né? Tipo, je vais à l'école é eu vou à escola, eu vou para a escola, né? Seria o nosso o nosso A com crase, né? Então, sempre o A com crase quer dizer fazer a pronúncia mesma. Je vais à l'école, il a de 14 ans. Je vais à l'école, il a 14 ans. A pronúncia é igual, é só na escrita, então, que vai fazer a diferença para indicar o que é verbo avoir, sem o acento, e preposição com acento. Tá bem? E o U é para fazer a diferença, porque por isso que era importante saber o som das letras, né? Porque o U, só o U sozinho, ele tem som de U. U. Lembra o purée? Né? Não é nem U nem I. Purée, U. Então, quando a gente coloca o acento no U, ele faz esse som de U, né? Quando não, só tem o... U quer dizer onde. U quer dizer onde. Então, U com acento para esse U mais grave, assim, mais forte, né? Porque sozinha seria U e aqui é U. D'accord?
Depois a gente pode ver. Tô só te falando assim como é que se fala, como é que se lê, né? A pronúncia mesmo. Mas geralmente o acento que indica como é que Deu pra entender. o fonema o fonema da palavra. Tá, mas daí depois questão de regrinha certinha, eu devo ter que dar umas pesquisadas. Mas só para sabendo para já como é que lê, né? Cada acento. Esse já é um bom começo. Então, e, Uhum. e. Aqui o A é igual, só para fazer a diferença do verbo var e preposição. E o U e U. Legal? Só para indicar, então, como é que é o fonema, na verdade, tá bom? Regra geral. Oui, merci. De rien. Merci à toi. Expliquei, entendeu? Ficou claro, mais ou menos? Uhum. Tá? Não, tá certo, perfeito. Então tá. Obrigado. Obrigada. Boa semana. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Au revoir. Oi, todo mundo. Podem ligar os áudios agora. Só tem a tia Liana. Oi? Pode ligar, tia Liana. Tia Liana tá com o áudio desligado. Eu vou ativar. Ativa ela. Não consigo. Tia Liana tá ouvindo. Tia Liana só tá ouvindo. Deixa eu parar.